Saudações a toda a classe de negros e negras espalhados pelo meu país, lindo e maravilhoso, cheio de problemas estruturais e racista pra cacete, que faz com que a gente pense realmente se esse país é lindo e maravilhoso, se esse país é nosso. Né? Aqui quem fala é João Marcos Brigon, seu professor de História, seu chanceler da causa antirracista aqui do Gole do Teologia de Boteco, seu Martin Luther King do Rio de Janeiro, seu Hotel da Guanabara, seu Pantera Negra de Duque de Caxias. Bem, no dia 14 desse mês 5, esse mês tão desgraçado, na verdade um ano desgraçado, mas um mês desgraçado porque ele tem praticamente 5 semanas, sei lá, mas que antecede o mês do meu aniversário, isso que é importante. No dia 14, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, fez uma declaração. O Cristiano Machado me marcou nesse vídeo, o Cris me marcou nesse vídeo, nessa matéria da UOL, e, né, pra ver o que eu ia comentar. Já tá um pouco velho, não gravei vídeo domingo, mas vai sair dessa semana porque eu quero. E porque também não teve problema de racismo, magicamente não teve nenhum problema de racismo grave essa semana. O que teve foi um problema entre as pessoas negras, e eu não vou comentar isso porque eu não vou espalhar essa porra. Mas Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e claramente vocês sabem de que provavelmente esse cara é um príncipe, né? Ele se autodenomina príncipe. Declarou na Câmara, no dia 14, numa homenagem solene aos 131 anos da Lei Áurea, da assinatura da Lei Áurea, que a escravidão ela é natural em todas as sociedades, é quase como ele usou um termo tentando dizer que isso era natural, era da natureza humana escravizar pessoas, né? E aí tem vários problemas aí, né? Ele tentou banalizar o lance da escravidão colonial, ele tentou passar pano, tentou fazer uma homenagem a sei lá o que é dele, né? Que é a Princesa Isabel, né? E, nossa, esse cachorro infernal, tá latindo desde cedo. E aí ele cometeu. E aí o movimento negro, obviamente, ficou muito puto e foi protestar contra isso, contra esse disparate, contra esse absurdo, que é característico dessa galera, né? Eu não esperava nada diferente de um cara que se acha príncipe de um país que não é uma monarquia e que é do PSL, né? Mas, como a gente costumeiramente tem aqui falado sobre colonialismo e pensamento colonial, e como eu agora me tornei um intelectual da decolonialidade, por um acaso da vida eu caí nesse campo de pesquisa, né? É muito doido tu perceber que um cara, além de fazer homenagem a esta desgraceira que é a Lei Áurea, que não merece ser homenageada, e também essa arrombada da Princesa Isabel, que também não merece ser homenageada, o cara, ele diz que a escravidão é quase que natural da humanidade, é quase que normal, né? Demonstrando aí claramente um desconhecimento profundo das diferenças das escravidões ao longo da história da humanidade. Óbvio que eu não esperava nada diferente de um cara que se declara príncipe de uma monarquia que não existe e de um cara que é deputado do PSL. Mas, se o cara pretende ser uma liderança política, o cara pretende criar esse tipo de discurso, o que a gente gostaria é que o cara tivesse um mínimo de respeito e um mínimo de conhecimento, né? Muito resumidamente, porque eu não quero demorar com esse vídeo aqui, porque também meu celular tá com pouco tempo para gravar vídeo, menos tempo do que o IGTV. As escravidões não são parecidas, elas não têm a mesma estrutura social, mesma estrutura de ação, né? Porque elas são tecnologias diferentes ao longo da história, porque os contextos fazem com que as escravidões sejam diferentes ao longo da história, né? A escravidão a qual ele se referia, que era desde os povos mais antigos, blá 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 blá, aquele monte de merda que esses caras ficam falando aí, aleatoriamente, empobrecendo o trabalho dos historiadores e do professor de história, e dos sociólogos também, é a escravidão, por exemplo, grega e egípcia e hebraica, né? Essas escravidões da antiguidade são escravidões de guerra, as pessoas eram escravos de guerra, essas pessoas elas eram escravizadas para pagar dívidas, depois que pagavam as suas dívidas, elas iam caçar o rumo de casa, e muitas dessas sociedades pagavam inclusive indenizações para que essas pessoas pudessem sobreviver depois da escravidão. Então o que este arrombado está falando não faz o mínimo de sentido. Um outro discurso que a gente escuta muito nesse período aí, nesses debates, é daquela galera racista que busca lá nos primórdios das sociedades africanas as escravidões pré-coloniais, né? Que eram muito comuns nas sociedades africanas, mas a estrutura social da África pré-colonial
antes de um contato dos europeus e da colonização, permitia que o escravo estivesse, por exemplo, trabalhando na corte de um rei africano. Então, muitas vezes, esses escravos eles eram tão íntimos dos reis africanos que também eram conselheiros. E essas escravidões também eram escravidões de guerra. Então, para você preservar a vida dessa pessoa, você escraviza ela para que ela pague uma dívida e meta o pé. Essa semana um cara veio no meu Twitter falar alguma coisa sobre cristianismo, que cristianismo apoia a escravidão e blá blá blá, e Deus no Antigo Testamento apoiava a escravidão, e aí eu tive que explicar para esse jovem ateu que estava tentando me desevangelizar ou me evangelizar para o ateísmo, que a escravidão do Antigo Testamento, a escravidão dos hebreus era uma escravidão para pagar dívidas, para você preservar a vida da pessoa, você fazia dela escrava, e o escravo não era, e aí ele só estava vendo a escravidão como uma coisa extremamente ruim para a sociedade, porque ele estava vendo a escravidão com as lentes interpretativas da escravidão colonial. A escravidão colonial, ela parte do princípio de que o ser humano, por ter a pele escura ou por não ser europeu, ele é inferior, ele é um não humano, e por isso você vai escravizá-lo, porque ele se torna objeto de valor econômico, objeto de barganha, objeto de produção econômica e sustentação econômica de toda uma estrutura política, social e organizacional de mundo, que é o mundo colonial. Então, por isso, a escravidão colonial é uma coisa e as outras escravidões das mais diversas ao longo da história da humanidade são outras. Então, querido príncipe Luiz Felipe da puta que te pariu, pare de falar merda e abra um livro de história e procure pelo menos um vídeo no YouTube de alguém minimamente coerente para você entender como funcionam essas coisas e não falar bosta. E eu não espero que ele vá ver isso, eu não espero que ele vá procurar, porque um cara que é príncipe de uma monarquia que não existe, ele só resta morrer com a boca cheia de formiga falando merda. Mas como eu sou uma pessoa civilizada não, que é um termo muito racista, mas como eu sou uma pessoa comedida, como eu sou um professor, como eu sou um educador, e aqui eu trabalho com a pedagogia do oprimido, e para mim a pedagogia do oprimido, para esse tipo de gente é porrada, eu não vou ficar perdendo tempo em explicar pro príncipe de Orleans e Bragança da casa do caralho o que é uma escravidão e o que é outra escravidão. Então, para vocês que não sabiam disso, repassem os vídeos, falem com seus amigos racistas, falem com seus amigos não racistas, que essas escravidões são diferentes e que a escravidão em África é para a preservação da vida do indivíduo e que a escravidão colonial é para o extermínio de um grupo étnico e racial específico. Um beijo negro, um sorriso negro, um abraço negro, boa semana para vocês e ó, é nóis.